Pessoal, fazendo só um adendo aqui em relação ao princípio da unirrecorribilidade, unidade ou singularidade. É tudo sinônimo, né? Eu falei sobre o RES, né? Recurso em sentido estrito. Ele está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. O recurso em sentido estrito, que a gente chama de RES, é o seguinte: é uma medida judicial adequada para a impugnação de decisões interlocutórias desprovidas de caráter definitivo ou terminativa, né? Uma vez que essas decisões definitivas ou terminativas, o recurso que a gente utiliza é a apelação, ok? Então, quando se falar em RES, você já sabe que é o recurso em sentido estrito e você vai encontrar o RES, recurso em sentido estrito, lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Nós estávamos falando do princípio da fungibilidade, né? Então, diante da aplicação do princípio da fungibilidade, que é aquele aproveitamento do recurso com um erro formal, né? A pessoa, em vez de implantar, desde que não seja um erro grosseiro, esdrúxulo, né? É aquele que realmente fomenta uma certa dúvida, né? Então há um aproveitamento pelo magistrado, né? No caso do tribunal, que é um grau de recurso, por exemplo, em que ele, por mais que o recurso utilizado seja errado, o tribunal, né, em grau de recurso, ele aproveita porque ele entende que realmente suscitou uma dúvida, não é um erro grosseiro, ok? Tá? Diante da aplicação do princípio da fungibilidade, deve ser observado o procedimento do recurso adequado. Nesse sentido, o artigo 579, parágrafo único do Código de Processo Penal, diz o seguinte: parágrafo único, artigo 579, processo penal. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Exemplo: contra determinada decisão, a parte, diante de uma dúvida objetiva, interpõe o recurso de apelação. Apelação é para a sentença. O tribunal conclui que o recurso adequado, em verdade, é o RES. Acabei de falar sobre o RES. Recurso em sentido estrito, tá? Aplicando o princípio da fungibilidade. Ou seja, se o tribunal aplicou o recurso da fungibilidade, é porque o tribunal recebeu a apelação é contra a sentença de primeiro grau, mas ele entendeu que é o RES e aceitou, né? E aplicou o princípio da fungibilidade, que é o aproveitamento, né? A eficácia, né? do processo, para não ter que recusar e ter que voltar e a parte refazer com o recurso correto. Há esse aproveitamento, né? Eficácia e eficiência dos tribunais. Sendo assim, aquela apelação interposta de maneira errada, né, será recebida como RES, como recurso em sentido estrito, seguindo seu respectivo procedimento. Nesse caso, o tribunal não pode se esquecer que o RES, recurso em sentido estrito, é dotado de juízo de retratação. Juízo de retratação por parte do magistrado que emitiu a sentença, que exarou a sentença. Isso significa dizer que o tribunal não pode proceder ao julgamento imediato do RES, recurso em sentido estrito, sem oportunizar a retratação por parte do magistrado lá, né, primeira instância, que teve o primeiro contato com a demanda, devendo, portanto, né, o tribunal baixar os autos, né, autos do processo, ao juízo ACO. Juízo ACO, juízo de primeira instância, juízo de primeiro grau, juiz monocrático, aquele que decide sozinho, para que ele se manifeste. Porque recurso, quando se fala em recurso, se fala em tribunal, se fala em um colegiado. Isso já é ponto pacífico, tá? Vamos tratar agora do princípio da convalidação. Por força desse princípio, convalidação, uma impugnação adequada e correta pode ser conhecida como se fosse outra que, no caso concreto, apresentasse mais vantajosa para satisfazer aos interesses do recorrente. O princípio da convalidação não se confunde com o da
fungibilidade. Atenção. Neste princípio da fungibilidade, o recurso é interposto, é equivocado, né? No princípio da fungibilidade, o recurso interposto a parte se equivocou no recurso, né? Tinha que impetrar um recurso e entrou com outro recurso, né? Agora, no princípio da convalidação, o recurso interposto pela parte é o adequado. Porém, o tribunal verifica que a parte pode receber um tratamento mais vantajoso, mais lucrativo, se a impugnação for recebida como se fosse outra. Vamos para o exemplo. Diante de uma sentença condenatória transitada em julgado. Olha só. Sentença é uma coisa. Sentença transitada e julgada é outra coisa. Pô, como assim, Mauro? Calma que eu explico. Sentença, juiz de primeira instância, juiz monocrático, né? Ele sentenciou. Você vai entrar, se você sucumbiu, se você perdeu, se você está inconformado, você vai entrar com apelação. Ponto pacífico. Primeiro recurso, aí vai para os tribunais, né? Depois tribunais superiores, enfim, você vai recorrer até onde der. Beleza. Sentença judicial transitada em julgado é quando já chegou na sua última instância, acabou. Não cabe mais recurso. De novo. Sentença, recurso. Recurso para sentença, apelação. Sentença judicial, né? Sentença condenatória ou sentença judicial transitada em julgado. Transitada em julgado. Passou por todos os recursos. Não cabe recurso. Essa é a regra. Tá? Bom, diante de uma sentença condenatória transitada em julgado, proferida por um juiz incompetente, em que foi expedido um mandado de prisão, o advogado do acusado ajuiza uma revisão criminal. Ora, a revisão criminal é um instrumento adequado, porém é moroso, complexo. O habeas corpus seria o instrumento mais favorável, pois nele, habeas corpus, é possível a concessão de liminar. Sendo assim, o tribunal, ao invés de receber a revisão criminal interposta pela parte, né, como tal, irá recebê-la como se fosse um HC, um habeas corpus, né? Então, essa é a importância de você estudar processo penal e saber todos os links que você pode abrir, né? Entendeu? Esse exemplo fica bem bacana, bem claro, né? Princípio da voluntariedade dos recursos. Bom, para as partes, a possibilidade de recorrer contra uma decisão representa verdadeiro ônus. Isso significa dizer que a existência de um recurso está condicionada à manifestação de uma vontade da parte. Lembre-se que ninguém é obrigado a recorrer. Se você não recorrer, você vai ter que arcar com o gravame da sua sentença, né? Bom, todavia, se existe uma decisão desfavorável ao acusado, a opção pela não interposição de recurso o sujeitará a alguns gravames, tá? Este princípio está previsto no artigo 574, primeira parte do Código de Processo Penal. Vamos a ele, in verbis. Artigo 574, Código de Processo Penal. Os recursos serão voluntários, ou seja, o recurso não é obrigatório, você não é obrigado a recorrer. Recorre se você quiser, tá? Essa é a primeira parte do artigo 574. Os recursos serão voluntários. Agora, segunda parte. Excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz, etc. Bom, a Defensoria Pública e o Ministério Público são obrigados a recorrer. Olha só, Ministério Público, instituição. O representante do Ministério Público, promotor de justiça. Tá? A Defensoria Pública e o Ministério Público são obrigados a recorrer? Não. Segundo a doutrina e a nossa jurisprudência, né, decisões reiteradas dos nossos tribunais, a Defensoria Pública e o Ministério Público não são obrigados a recorrer, ainda que sobre o Ministério Público recaia os princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. É óbvio que, como promotor de justiça representante do Ministério Público, se houver sucumbência é natural e espera-se que ele interponha recurso. Mas pense que é possível que o promotor de justiça, representante do Ministério Público,
requeira a absolvição do acusado, caso em que, diante de uma sentença absolutória, não há por que recorrer. E nem mesmo o defensor público é obrigado a recorrer em razão do princípio da voluntariedade dos recursos. Bom, recurso de ofício, reexame necessário. O recurso de ofício, também chamado de reexame necessário, por algumas doutrinas que você vai encontrar, refere-se à hipótese em que o juiz profere uma decisão, a qual deve automaticamente ser submetida à apreciação do tribunal, claro, sem grau de recurso, independentemente de provocação das partes. Cabe apenas contra a decisão do juiz de primeira instância e não contra a decisão de tribunal. Importante, o recurso de ofício só cabe contra decisão monocrática, juízo de primeira instância, juiz singular, né? E não contra a decisão do tribunal. Com a entrada em vigor da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, muitos doutrinadores passaram a sustentar que o reexame necessário não teria sido recepcionado pela nossa Carta Constitucional, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e do próprio sistema acusatório. Esse entendimento, todavia, não é aceito pelos nossos tribunais superiores. O STF e o STJ entendem que o reexame necessário foi sim recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88, dizendo ainda que não se trata tecnicamente de um recurso, por faltar a ele característica da voluntariedade, mas sim de uma condição de eficácia objetiva da decisão. Importante. Traduzindo, em miúdos, quando uma decisão está sujeita ao reexame necessário, ela não tem capacidade de transitar em julgado, enquanto não for submetida à reavaliação do tribunal. Ok? Bom, funciona assim. Não como um, entre aspas, recurso propriamente dito, mas sim como uma condição de eficácia objetiva da decisão. Nesse sentido, a súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, abre aspas, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que considera interposto ex lege. Quando uma decisão está sujeita ao reexame necessário, não há necessidade de oferecimento de razões e contra-razões. Além disso, devolve-se ao juízo ad quem, que é o tribunal, o conhecimento integral da causa. Sobre o assunto, tem uma súmula, que é a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Recurso de ofício é o reexame necessário. Percebe-se que, pela interpretação a contrário do senso do enunciado, quando se trata de recurso de ofício ou reexame necessário, que é a mesma coisa, o tribunal é livre para apreciar o que quiser, podendo apreciar inclusive e reconhecer uma nulidade contra o acusado. São hipóteses de cabimento de reexame necessário ou recurso de ofício previstas no Código de Processo Penal e na legislação específica, legislação especial, tá? Observe-se que são situações que normalmente favorecem o acusado. Sentença que concede habeas corpus, artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se for um acórdão que concede HC, habeas corpus, não há reexame necessário. Decisão que concede reabilitação, previsto lá no artigo 546 do Código de Processo Penal. Absolvição ou arquivamento em crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública. Artigo 7º da Lei 1521 de 51, melhor dizendo, sentença que concede mandado de segurança. Artigo 14, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009. Bom, observe-se que, com o advento da Lei 11.689 de 2008, não há mais necessidade de reexame necessário nas hipóteses de absolvição sumária do júri. Importante. Por esse motivo é que, segundo a doutrina, houve a, entre aspas, revogação tácita do artigo 574, inciso 2 do Código de Processo Penal. Vamos falar agora
do princípio da disponibilidade, tá? Princípio da disponibilidade dos recursos. Enquanto o princípio da voluntariedade tem aplicação no momento anterior à própria existência do recurso, o princípio da disponibilidade é aplicável após a interposição da impugnação, permitindo que o recorrente desista de recurso anteriormente interposto. Tá? Se o recurso é um ônus, a parte não é obrigada a interpô-lo, né? Princípio da voluntariedade. Ninguém é obrigado a entrar com recurso, recorre se quiser, é um ato voluntário. Bom, então a parte ela não é obrigada a interpor recurso e nem a continuá-lo, né? Disponibilidade. Quem pode desistir de um recurso já interposto? Aí é que está. Bom, qualquer um pode, inclusive o acusado e a Defensoria Pública. Há, contudo, uma exceção: Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a recorrer. Ponto pacífico. Porém, uma vez interposto o recurso pelo Ministério Público, não pode mais dele desistir. Ou seja, o princípio da disponibilidade do recurso, nesse caso, já não dá. Nesse sentido, está lá no artigo 576 do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa, inclusive a Defensoria Pública, ela pode desistir de um recurso interposto, com exceção do Ministério Público. Princípio do não reformatio impégios. Bom, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, exclui então o Ministério Público, que é a acusação, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação. E do ponto de vista, quer no ponto de vista quantitativo, né? Quer do ponto de vista qualitativo, e nem mesmo para corrigir eventual erro material. Isso é um entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que é possível aplicar este raciocínio não só no caso de recurso exclusivo da defesa, mas também nos casos de HC, habeas corpus e de revisão criminal. Não existe revisão criminal pro societate, então não tem como você piorar a situação do acusado. O princípio da non reformatio impégios também é chamado de efeito prodrômico da sentença. De novo, é questão do CESP, questão mesmo para aqueles acadêmicos e acadêmicas que estão no seu diferencial, né? Que procuram todo tipo de sinônimo, porque às vezes você chega na questão, você até sabe tudo de recurso, você está preparado e tal. E de repente você lê uma questão que, né? O princípio de efeito prodrômico, de novo, prodrômico da sentença, e você, opa, para tudo. Que é isso? Que é efeito prodrômico? Prodrômico. Pô, cara, efeito prodrômico é a mesma coisa que o princípio da non reformatio impégios. Importante, ok? É por isso que o acadêmico, a acadêmica, ele tem que estudar várias doutrinas. Ele pode ler o seu caderno sistematizado, ele pode ler a sua sinopse jurídica, beleza. Mas ele tem que beber na fonte da doutrina. E não é só uma doutrina. Por quê? Quando você pega mais de 3 doutrinas, né, no mínimo 3 doutrinas diferentes e tal, né, é o mínimo. O que acontece? Cada doutrinador tem seu capricho, né, pessoal, e coloca uma palavra, coloca uma outra. É a mesma coisa que o outro. É por isso que quando eu falei aqui do princípio da unirrecorribilidade, vai ter doutrina que vai estar lá, princípio da singularidade ou princípio da unidade. Só que se você leu uma doutrina que fala lá, o princípio da unirrecorribilidade, beleza, você estudou, sabe tudo de princípio da unirrecorribilidade, beleza. Chega na prova, princípio da singularidade, você, singularidade? Ou princípio da unidade, o que é isso? Não sei que princípio é esse não. Sabe sim. O princípio da unirrecorribilidade é o mesmo que o da unidade e o da singularidade. É o caso do princípio non reformatio impégios, reforma para pior, né? Que também é chamado de efeito
prodrômico da sentença. Por isso que você, acadêmica de direito, tem que estar preparado. No mundo jurídico é isso aí. Tem todo o seu linguajar, tem todos os seus sinônimos, né? É que nem no estado, esse objeto se chama tal coisa, em outro estado, tal coisa, né? Então você tem que saber. Pega tal objeto aí você não sabe o que é, não, porque aqui, nesse estado, a gente chama disso, o nome é esse, tal. O mundo jurídico também tem seu linguajar próprio. Bom, vamos agora para previsão legal. Previsão legal, ou seja, tem que estar na lei. Bom, há quem diga que este princípio da previsão legal teria um status apenas de lei ordinária, ou seja, previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal referente à apelação. Vamos ao artigo 617 in verbis. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386, 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Na mesma linha de raciocínio, o artigo 626, parágrafo único do Código de Processo Penal, que fala sobre a revisão criminal. Vamos a ele. Artigo 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, pessoal, olha só. Falando sobre a previsão legal, artigo 617, tá? Faz referência à apelação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar seu vadimeco, né? Vai lá no artigo 617, Código de Processo Penal, e vai botar lá em letrinha bem pequenininha, né? Caneta, lápis, não sei. Eu tenho um vadimeco aqui para rascunho. Tá lá, já coloquei aqui, ó, referente à apelação. Quando eu for estudar, né, a lei seca, que no vadimeco, tá lá. Eu já sei que o artigo 617 é referente à apelação. A apelação é um recurso que eu interponho contra sentença, primeira instância, tá? Aí vou lá também no meu vadimeco, né? Vou lá no artigo 626 e coloco uma letrinha bem pequenininha, referente à revisão criminal, tá? Para quando for fazer meu estudo, eu já fazer essa referência. Então é importante que quando você estiver fazendo o seu estudo, né, você tenha, se quem puder, né, ter à disposição a internet com o seu Google aqui, né, para alguma palavra em latim você poder recorrer, ou então alguma súmula, você vai logo em loco e veja, eu estou no celular. Eu estou aqui com o meu notebook aqui, né? Do meu lado aqui, minha direita. E à minha esquerda, o vademecum, ok? Tá? Com toda a etiquetinha aqui para ficar fácil a busca, né? Ficar o Google manual, né? Beleza? Então vamos lá. Então tu já notou o artigo 617, que faz referência à apelação, e o artigo 626 já notou no seu Código de Processo Penal, que faz referência à revisão criminal. Bom, segundo outros cientistas jurídicos, que a gente chama de doutrinadores, entendem que o princípio da non reformatio impejus, reforma para pior, é um desdobramento lógico do princípio da ampla defesa, o que leva, portanto, à conclusão de que tem previsão também no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos em verbis aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Bom, vamos fazer agora uma diferença, né, uma distinção entre a non reformatio impejus direta e a non reformatio impejus indireta, ok? Vamos lá. Non reformatio impejus direta, proibição de o tribunal proferir decisão desfavorável ao acusado, em recurso exclusivo da defesa, ou seja, só a defesa entrou com recurso. Agora vamos falar sobre a non reformatio impejus indireta.
Se a decisão impugnada for anulada em recurso exclusivo da defesa, o juiz que vier a proferir nova decisão em substituição à anulada fica vinculado ao máximo da pena fixada no primeiro decisum, não podendo agravar a situação do acusado. Vamos ao exemplo da non reformatio impégios direta. Apenas a defesa recorreu, pedindo a diminuição de pena. O tribunal não pode aumentar a pena, argumentando que o juiz valorou mal. Non reformatio impégios indireta. Exemplo: juiz de primeiro grau condenou o acusado a 4 anos de prisão pela prática de roubo simples. Em recurso exclusivo da defesa, o tribunal entende que não houve fundamentação na sentença, razão pela qual ela é anulada. O juiz que proferiu novamente a sentença está vinculado ao máximo de 4 anos de prisão. Bom, atenção, se o Ministério Público ou querelante recorrer, não há que se falar no princípio da non reformatio impégios. Bom, non reformatio impégios indireta versus, ou seja, a diferença entre a non reformatio impégios indireta e a incompetência absoluta. Vamos pensar o seguinte: um juiz estadual de primeira instância tenha julgado o acusado pela prática do crime de moeda falsa, tendo proferido contra ele sentença condenatória a uma pena de 3 anos. Contra a sentença foi interposto um recurso exclusivo da defesa. O Tribunal de Justiça anulou a decisão em virtude da incompetência absoluta, baixando os autos para a Justiça Federal, de modo que o juiz competente possa condenar o acusado. Questiona-se: a pena de 3 anos imposta pelo juiz estadual, que é incompetente, terá que ser observada pelo juiz federal, que é o competente, já que trata sobre moeda? Bom, o juiz federal pode sofrer limitações em sua atuação jurisdicional por conta de uma pena fixada por um juiz absolutamente incompetente? Questão de prova. Bom, sobre esse assunto existem 2 correntes. A primeira corrente: o juiz natural não está subordinado à decisão proferida pelo juiz absolutamente incompetente, que é o juiz estadual, segundo o doutrinador Passeg. Essa corrente deve ser sustentada em provas de Ministério Público e da magistratura, mas não é a que prevalece. A segunda corrente: diante de recurso exclusivo da defesa, não se admite que o acusado seja prejudicado, mesmo que o decreto condenatório anterior venha a ser anulado em virtude do reconhecimento da incompetência absoluta do juiz. Esta é a posição mais larga, majoritária do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Considere a seguinte situação hipotética: João foi denunciado pelo delito de roubo de automóvel, tendo sido condenado a 4 anos de reclusão e 30 dias multa pelo juízo da primeira vara criminal de Maceió. Apenas o réu recorreu e o órgão recursal competente, acolhendo o pedido da defesa, anulou o decisum por reconhecer a incompetência absoluta do juízo sentenciante, remetendo os autos à autoridade judicial competente. Nessa situação, a pena de eventual nova condenação não pode ser superior àquela fixada pela autoridade judicial incompetente. Ok? Continuamos no próximo vídeo.